Vamos falar agora sobre os corrimentos vaginais. Vou iniciar falando sobre a vaginose bacteriana. Como que ocorre essa fisiopatologia, né? Precisamos pensar que ali na flora vaginal tem muitas bactérias, principalmente os lactobacilos, que vivem de forma comensal ali naquela flora, protegendo, cuidando toda aquela região. Por alguma causa, né, um momento de estresse, alguma alteração no sistema imune, a gente tem essa alteração dessa flora vaginal. O que acontece? A gente tem uma diminuição desses lactobacilos que conviviam ali e isso faz com que a gente tenha um aumento de bactérias anaeróbicas, que são, nesse caso, é a Gardnerella a principal. Essas bactérias vão fazer com que produzam aminas voláteis e isso vai fazer com que gere essa alteração de pH, um ambiente vai se tornar mais básico, que anteriormente ele era mais ácido, vai se tornar mais básico, e começa a produção dessas aminas. E essas aminas fazem com que dê aquele cheirinho podre, né? Aquele cheirinho de peixe podre. Na vaginose bacteriana, ela não é uma IST, ou seja, se não é uma IST, eu não tenho necessidade de fazer um tratamento nesse parceiro. Como que ocorre esse quadro clínico? Muito importante a gente lembrar, o corrimento. Normalmente ele vem após a relação sexual e a menstruação. Como que é esse corrimento? Esse corrimento ele tem uma cor mais acinzentada, ele tem o odor de peixe podre, é numa intensidade variável e ele pode ser bolhoso. Essa paciente também vai apresentar um prurido, uma dispareunia, então no momento que ela for ter relações sexuais, ela vai sentir um pouquinho de dor, e a disúria, que é a dor durante a urinar. Como é feito esse diagnóstico? De acordo com o exame ginecológico, a gente consegue pegar pontos-chave para fazer o diagnóstico efetivo. Então, o pH vaginal, a gente vai ter a presença de acima de 4,5. No teste de aminas, que eu vou colocar o líquido e vai produzir um odor de peixe podre, ele vai dar positivo. E no exame, eu percebo a presença de clus cells, que são células epiteliais recobertas por cocobacilo. Vou voltar a falar isso daí. Na vaginose bacteriana, como é feito o diagnóstico? Por meio do exame ginecológico, a gente já consegue coletar naquele material e avaliar com que seria um diagnóstico efetivo. Então, eu percebo dentro do conteúdo vaginal, desde a coloração. Então, ele vai ter um conteúdo de uma coloração mais acinzentada. Quando eu avalio aquele pH, ele vai estar acima de 4,5. Se eu realizar o teste das aminas, ele vai dar positivo. Então, vai ser um cheiro de peixe podre no momento desse teste e eu vou identificar a presença de glucéus. Como é feito esse tratamento? A primeira opção é o metronidazol 250 mg, 2 comprimidos via oral, 2 vezes ao dia durante 7 dias. Ou metronidazol gel vaginal, 100 mg. Vai aplicar um tubinho cheio durante a noite ao deitar, durante 5 dias. É importante orientar o paciente da forma correta de estar realizando a utilização desse creme. Agora, candidíase vaginal. Qual é o principal agente etiológico? É a Candida sp. A mais prevalente é a albicans, porém a gente tem outras formas desse fungo que podem contaminar, que é a Candida tropicalis, mas dentre 99%, vamos colocar assim, 95% é a Candida albicans. Como que ocorre essa fisiopatologia? No caso da Cândida, ocorre um desequilíbrio. Aquele fungo ele via de forma comensal e por alguma falha, alguma alteração naquele sistema imune, ele não consegue combater. Ou seja, a replicação desse fungo vai estar muito aumentada. Esse fungo gosta de locais que tem bastante umidade, ou seja, se aquela paciente relata piscina, que pegou chuva, né? E ele é hormônio dependente. São condições como a gravidez e altas dosagens de anticonceptivos facilitam que tenha a Cândida. E lembrar que não é uma IST. Como é o quadro clínico dessa paciente? Ela vai chegar com um prurido de uma intensidade realmente variada, acompanhado por um corrimento. Como que é esse corrimento? Queijo talhado. Então é um corrimento branquinho, grumoso, que parece queijo. Ele pode ser escasso ou às vezes abundante e está sempre aderido ou não nas paredes. Então, prurido, corrimento com uma coloração esbranquiçada, grumoso, parecendo queijo. Durante o exame, o que eu consigo visualizar? A gente vai ter naquela vulva uma hiperemia muito acentuada, edemas e fissuras. A gente consegue também avaliar, de acordo com esse pH, ele geralmente vai estar menor que 4,5. O diagnóstico é feito de acordo com esse exame a fresco, e o que eu consigo visualizar é a presença de hifas. Se eu fizer uma bacterioscopia, eu consigo fazer a identificação do que é o fungo. A opção de tratamento. Primeira opção, miconazol creme, 2% via vaginal, com um aplicador cheio durante 7 dias, ou nistatina, uma aplicação via vaginal à noite ao deitar durante 14 dias. Então, miconazol durante 7 e nistatina durante 14. Tricomoníase. Agora a gente tem uma IST. Ela é feita de acordo com uma transmissão sexual e raramente de outras formas. Qual é o principal agente etiológico? É o Trichomonas vaginalis, que é um protozoário flagelado unicelular. Como ocorre essa fisiopatologia? Esse protozoário, por ser flagelado, ele consegue ter uma movimentação maior. E ele cria como se fosse uma capa de proteínas. Isso facilita com que ele se adera ali, tem uma aderência facilitada naquela região. Então a gente tem uma infiltração intensa de leucócitos, aumento desse pH, que era mais ácido, se tornando mais alcalino. Isso gerando um desbalanço naquela microbiota.
Como é o quadro clínico dessa paciente? Ela vai apresentar um corrimento, a hiperemia vulvar, um ardor genital e um odor fétido. Sobre esse corrimento, como ele é? Ele pode ser amarelo ou amarelo esverdeado, bolhoso e com odor fétido e um aspecto purulento. No exame diagnóstico, qual o fator que a gente consegue ver? No momento que você faz o exame especular, você visualiza um colo em framboesa, ou seja, é como se fosse uma colpidite. A gente vê bem avermelhado. A gente vê a presença no teste de aminas, ele é positivo. O pH vaginal, ele vai estar entre 4,5 e 5. E na bacteroscopia, eu consigo visualizar o parasita, que é com a movimentação flagelar. Qual é o tratamento? Metronidazol, 2 gramas, via oral em dose única. Quais orientações eu preciso dar para essa paciente? No momento do tratamento, por ser uma ST, evitar relação sexual durante 3 meses. E, por ser uma ST, é necessário o tratamento do parceiro. Agora, pontos chaves para a gente resumir esses 3 tipos de corrimento. No caso, vaginose bacteriana, não é uma ST. Como é esse corrimento? Ele é acinzentado e bolhoso. O pH vaginal vai estar acima de 4,5 e eu identifico a presença de Klebsiella e odor de peixe podre. No caso da candidíase, a gente tem um corrimento branco, grumoso, parecido com queijo, um pH menor que 4,5 e a presença das hifas. Na tricomoníase, é uma IST, a coloração desse corrimento vai estar amarelo, amarelo esverdeado, o pH entre 4,5 e 5 e eu consigo ver aquele colo em framboesa. Aí chegou para você ali, vamos lá. Antônia, 19 anos, chega no seu consultório queixando-se de coceira, ardência vulvar, um corrimento branco, leitoso, sem odor fétido. Relata que durante o feriado realizou uma viagem para Bonito, onde foi desfrutar das águas frias do local, permanecendo durante todo o tempo do passeio com roupas de banho. Qual é o provável diagnóstico? Candidíase vaginal. Se acaso perguntar o agente etiológico, Cândidas albicans, ok? Durante o exame especular, o que provavelmente será visualizado? A gente vê no exame especular a hiperemia da mucosa. E para realizar o diagnóstico, quais são as possibilidades a serem descobertas? Durante o exame fresco, eu vou ter a presença de hifas e na bacteroscopia eu vejo o fungo.